Esse é o encontro 36 do dia 25 de junho de 2017. Estamos iniciando o estudo. No estudo de hoje nós falaremos novamente do livro A Linguagem dos Sentimentos, de David Viscott, e mais especificamente do terceiro capítulo, onde ele fala sobre ansiedade. E qual a definição do autor para ansiedade? Muito diretamente, ansiedade é medo. Ansiedade é medo. Medo de ser magoado ou medo de perder algo. Lembrando que o capítulo 2, o capítulo logo anterior a esse, chama-se A Mágoa e a Perda. Então, de certa forma, ele relaciona o que ele está tratando com uma unidade, uma sequência lógica. Então ele fala, ansiedade é medo de ser magoado ou medo de perder algo. E não importa se esse medo ele é um medo real, se há risco real de você ser magoado ou perder alguma coisa, ou se esse medo é imaginário, que só você vê esse medo, mas você sente e É uma elaboração sua, da sua cabeça. Você sente, é um sentimento, você sente e isso tem impacto na sua vida, né? Tem impacto no seu cotidiano. E ele fala que é muito variado nesse mundo. Apesar da definição ser simples, ela é abrangente. Então vai desde daquela apreensão que faz você botar o dedo na piscina antes de pular, para ver se a água está muito fria ou está muito quente, até uma situação de pânico que você perde o controle do fisiológico, que você se urina nas calças, que você desmaia, que você até então a ansiedade pode se apresentar com vários graus. E aí quais são manifestações de ansiedade? Vamos falar, olha, estar amedrontado, se apresentar amedrontado, estar assustado, estar nervoso, estar afobado, estar preocupado, estar inquieto, estar desamparado, inseguro, estar tremendo, estar com os pés gelados. Cada pessoa vai ter uma manifestação diferente para essa ansiedade, uma manifestação física, uma manifestação corpórea. E aí é interessante, resumindo, passando por cima esse curso que eu fiz, uma das coisas que foram apresentadas é uma espécie de um mapa que serve, nesse caso, quando nós preenchemos, eles têm 5 elementos, então até representado com a mão, tem um desenho de uma mão aqui, para quem não está vendo. Emoções, expressões, tendências, pensamentos e sensações, que na verdade seria um guia prático para você identificar seus sentimentos, suas emoções, mas que nesse caso ele foi feito de frente para trás sobre ansiedade. Então ele está preenchido, você pode partir de uma sensação aqui, por exemplo, eu estou com os pés gelados e caminhar passo a passo. A partir dessa sensação, fala, quando eu tenho essa sensação, que pensamento eu tenho? Eu quero fugir, quero correr, né? Qual a tendência, né? O que você efetivamente faz, né? A partir disso. Qual a expressão, como você coloca para fora, até você chegar com todos esses elementos, você fechar e identificar seu sentimento. Aqui, no caso, ele foi feito a partir de ansiedade, foi feito reconhecendo o sentimento com a sensação. Aí, no meu caso, eu fico agitado. Dependendo do grau de ansiedade, eu vou frequentemente ao banheiro. Vou várias vezes ao banheiro, muito próximas, assim, quase com um diabético. E no caso de ansiedade, qual o pensamento que eu tenho? Eu tenho pensamento prático, de querer resolver as coisas, querer acabar com aquilo.
que está me incomodando? Qual a minha tendência quando eu estou ansioso? Agir com pressa. Geralmente eu agir com pressa e apressar todo mundo que está à minha volta. Eu tenho essa tendência de reagir à ansiedade. E a minha expressão geralmente é uma expressão de impaciência, porque eu vou apressando e vou agindo com cada vez menos paciência. Mas serve aqui como manifestação, no caso, seria essa primeira expressão, né? A sensação, né? Esse primeiro dedo aqui da nossa mão, do nosso mapa de expressar. Agora, esse medo é sempre um problema? Não. Por que não? Porque o que significa o medo, fisiologicamente? O medo é um alerta para que o corpo se defenda. Né? O corpo, ele reconhece uma ameaça e ele já libera hormônios. Em geral, ele libera adrenalina, libera cortisol, para que o corpo se prepare para a defesa ou para a fuga. Então, o medo, ele pode ser um instinto, simplesmente o seu instinto de autodefesa, e cumprir exatamente essa função de preparar você para defender a sua vida. Então, nesse sentido, com a liberação de cortisol, de adrenalina, ele já redireciona fluxo, redireciona sangue para os músculos, retira do abdômen, retira da pele e coloca para todas aquelas funções de ação. Né? E isso, inclusive, gera alguns sintomas que podem ser essa manifestação, reconhecida como essa manifestação de ansiedade, como palidez, a pessoa sua mais, fica com o pé gelado, fica com uma pupila dilatada, sente um negócio no estômago, né, o estômago lá se revolvendo. É uma reação natural que vem com a ansiedade, mas já vem muitas vezes porque o corpo entende que ele está correndo algum risco, tem alguma ameaça e ele se prepara para a defesa. Mas o autor alerta que, em excesso, se você tem o tempo todo, a pessoa fica imobilizada. Porque ela, em vez de ela agir normalmente, ela está o tempo todo alarmada. Ela fica o tempo todo... Paralisa porque ela está sempre esperando alguma coisa... Trava. Sempre esperando alguma coisa acontecer que a ameace. E se você está sempre nesse sentido de reação, você não consegue viver normalmente. Né? Então, a ansiedade, nesse sentido, até pelo mecanismo físico, ela pode atrapalhar a tua reação quando ela é colocada fora dos instintos de sobrevivência. E, como eu falei, a ansiedade ela tem graus muito distintos. E do que dependem esses graus? Dependem da gravidade da perda que a pessoa reconhece, da proximidade da ameaça, se é uma ameaça que está para acontecer ou se é uma ameaça mais futura, da força da própria pessoa e das próprias defesas que ela coloca para lidar com isso. E ele reforça, não, a ansiedade ela está ligada primariamente ao instinto de sobrevivência, porque, enfim, ele coloca que a maior perda que o ser humano pode ter é a perda da vida. Então, seria o maior risco que um ser humano pode sofrer. Feita essa introdução de como ele define a ansiedade, ele coloca, então, né? Lembrando que esse livro é um livro muitas vezes prático, é um livro que foi escrito para tentar ajudar as pessoas a lidarem com os sentimentos. E ele coloca, então, como é se sentir ansioso? Né? Como enfrentar a sua ansiedade? E o primeiro ponto que ele coloca, olha, em primeiro lugar, é você admitir que você está ansioso, você reconhecer isso. E reconhecer também que estar ansioso não é uma fraqueza, que às vezes as pessoas podem achar que a ansiedade é um sinal de fraqueza, é um sinal de que é uma pessoa
não é uma pessoa forte, que um homem não seria menos homem se reconhecer que está ansioso, e assim por diante. O que isso significa? Significa que você percebeu uma ameaça. Uma ameaça que às vezes não está plenamente consciente, mas uma ameaça. O que o autor fala, né? Que o David V. Scott fala. Reconheça essa ameaça. E se for o caso de reagir, você se prepara para reagir a essa ameaça. Até porque, e aí voltando a falar de defesas, como eu falo, né, que depende das defesas da pessoa, se você tentar bloquear o problema que está acontecendo, fingir que ele não existe, o problema não resolve. Você não resolve o problema muitas vezes ignorando. Isso é um problema real. E tentar ignorar, né, tentar agir bloqueando, consome energia também. E isso consome a sua energia que você poderia utilizar para outras coisas, para a sua própria vida. Né? É um gasto de energia que, se você tentasse resolver o problema, e quando ele fala resolver o problema, ele fala assim, eliminar a ameaça que causa esse problema. Né? O que é resolver o problema nesse caso? Eliminar aquela ameaça. Né? Muito direto. O corpo reconheceu uma ameaça, você age para eliminar aquela ameaça. Se qualquer coisa que você não faça, você consome energia e não elimina a ameaça. Então você continua tendo o problema, o seu elemento causador de ansiedade. Eu acho que a maior dificuldade aí é a gente tentar, é a gente conseguir trazer esse alerta a nível consciente. Eu acho que essa é a dificuldade. Porque se você traz a nível consciente, você fala, não, então a situação está me trazendo, estou entrando em processo de ansiedade. Quando você dá esse passo, você já está meio caminho andado. Eu acho que a maior dificuldade é a gente ter isso a nível consciente. Sim, tomar consciência da coisa. Exatamente. Porque, de repente, você descontrola, nem sabe por quê e entra no processo. É aí que te quebra. Eu acho, né? Não sei o que ele fala, mas exatamente eu penso isso. que é assim. Muito do que ele fala quando ele trata do como lidar com a ansiedade é isso, é trabalhar para identificar e se perguntar, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho, falar como trabalhar a partir do seu desconforto, porque é uma coisa que ele fala, e é o que eu já falo em seguida. Ansiedade, estar ansioso é desconfortável. E biologicamente tem que ser assim, porque, lembra, a ansiedade ela está ligada ao instinto de sobrevivência. Se não fosse desconfortável, ninguém reagiria e a ameaça engoliria a pessoa. Se é uma ameaça contra a vida, a pessoa perde a vida. Porque ela não... a ameaça é tranquila, não me afeta em nada, você não reage, você não evita o risco que está correndo. Você não faz nada. Então, ele é desconfortável exatamente para você agir. Essa é digamos, a ideia biológica. Te empurra para a ação, né? Te empurra para a ação. Te prepara o seu corpo para a ação. Né? E isso é desconfortável. Não é... Você não fica relaxado nessa situação. E quando ele analisa a sociedade, ele aponta uma dificuldade que atrapalha para você lidar com a ansiedade. Fala, olha, a sociedade, na verdade, ela emite para todo mundo valores contraditórios. E por que contraditórios? Porque, geralmente, na teoria, o que a sociedade fala para as pessoas é: seja você mesmo, controle, decida seu próprio destino, tenha sua vida nas suas mãos. Só que, na prática, o que a sociedade fala para as pessoas? Aceite o jogo.
conforme-se, que exatamente, que muitas vezes não é compatível com esse seja você mesmo. E aí, é interessante, ele fala, ok, e como as pessoas trabalham com isso? Ele fala, olha, muitos de nós aceitamos facilmente. E aceitamos sem tentarmos alternativas de vida. Simplesmente conformamos, né, nos conformamos, aceitamos o jogo de uma forma simples. Só que isso que ele fala de tentar alternativa não é simplesmente chutar o balde, não é abandonar a sociedade e viver numa caverna, não é largar seus empregos e simplesmente tentar viver de luz. Ele fala, não, é se perceber, se conhecer o suficiente para saber quais são os seus reais desejos e o que te realiza. E a partir daí saber o que é importante, o que vale a pena, digamos, se conformar e o que vale a pena se decidir. Vale aquele ditado, né? Saber as coisas que você pode mudar, saber as coisas que você não pode mudar. Aliás, tem coisas que você pode mudar, tem coisas que você não pode mudar, e tem a sabedoria de saber o que você pode mudar, o que você não pode mudar. Ou, no caso, ter a sabedoria de saber o que é importante de fato para você e agir dessa forma, saber o que te realiza. E nesse processo de se descobrir, também descobrir o que te ameaça e quais são os seus temores, que geralmente são construídos a partir dos seus preconceitos. E quando ele fala preconceitos, ele tem uma definição de preconceitos que eu acho muito interessante, por isso eu vou trazê-la integralmente, né? Como praticamente um parênteses nessa conversa sobre ansiedade. Ele fala o que é um preconceito, né? O que são preconceitos? Um preconceito é um conjunto organizado de sentimentos, ou seja, são sentimentos, acionados por um estímulo externo, ou seja, algo que não vem originalmente dentro de você, que vem de fora, e que é sujeito a ser alterado pela experiência do indivíduo. Algo que, se você toma contato, se você passa a ter uma experiência, você, em geral, modifica aquele sentimento em relação. E ele aponta, como é um estímulo externo, que não é validado pela sua experiência, ele funciona como um obstáculo na busca da verdade, da sua verdade objetiva que vem pela experiência. Né? Como se fosse um caminho, né? A experiência, o conhecimento dos fatos, a busca da verdade fosse um caminho, e os preconceitos representassem os obstáculos desse caminho que fazem com que você não perceba a realidade. Então ele é imposto de fora para dentro? Ele é imposto de fora para dentro, o preconceito. E aí, imposto de fora para dentro, tanto em termos de... Deixa eu ver se eu falo isso em outro canto. Geralmente pela educação, pela criatura, pelos medos de outras pessoas, né, que são da sua relação. Né? Então a gente pode dizer que para ele o preconceito é aprendido socialmente. Aprendido socialmente. Ou culturalmente, ou dentro do âmbito familiar, mas sempre de fora. Tem uma hora de perigo, né? Porque aí você cristaliza e não muda. A dificuldade para mudar é muito maior. Sim. Não é fácil, mas fala que a experiência, se a pessoa se permitir ter a experiência com o objeto que causa aquele sentimento, pode validar sentimentos diferentes que
acho que no primeiro momento entra em conflito com os sentimentos aprendidos, mas a partir de que aquela experiência é real, é vivida, né? É diretamente experimentada, modifica o sentimento do preconceito. Interessante isso, hein? Bem interessante, por isso que eu trouxe. Como faz com criança ansiosa? Porque se adulto é difícil da gente localizar todas essas coisas, como faz com criança? Não, É uma boa pergunta. sabe por que eu tenho muita criança ansiosa? Acaba com a unha e fica balançando, é criança que pula o tempo Eu acho que aí é mais um inteiro. medo, né? Porque a criança não tem preconceito. Tem. Não, em tese não, mas tem por exemplo, vai fazer ginástica artística, nunca fez. Eu já tive criança que fez xixi na aula. Aí tá, Mas então, eu é um nunca, medo. Então, mas eu nunca pensei nisso. essa reação é uma reação de medo. Não é preconceito. Não, É um medo por que será que a Porque criança eu sou ela incapaz- está eu sou alertada? incapaz de fazer aquilo. Eu sinto medo, eu sinto ansiedade ao mesmo tempo. Porque eu não sou capaz. Eu fico ansiosa por não poder fazer aquilo que eu quero fazer. Eu acho Porque que pode talvez a ser- própria reação dela da criança com o novo, se é um caso de primeira vez, talvez não, tudo que é eu novo. só eu fiz sei, um comentário. mas é interessante porque talvez é um caso de seria cada criança ver por que ela tá assim ao novo, por que ela tá reagindo desse jeito. Eu acho que dentro de uma aula provavelmente você não vai conseguir. Não, nem é o Aceitar, objetivo. sim. Era só mais para Eu identificar, acho que- porque se você identifica, talvez você como adulto, como a pessoa que é adulta e os outros são criança, você pode, se o externo é que faz o preconceito, eu sou o externo para a criança. Entendeu o que eu perguntei? Entendi. Sim, eu acho que de repente, muitas vezes, assim, o que pode levar uma criança a ter essa questão da ansiedade, fazer xixi, essas coisas, pode ser também o nível de cobrança que vem da casa. Porque o que a gente tem percebido é que alguns pais e mães acabam exigindo muito das crianças, além daquilo que elas podem dar. Às vezes até sem perceber, enfim, porque a dinâmica é assim, não é nem certo nem errado, é assim, sei lá. E às vezes a criança muito cobrada, eu acho que ela leva também a essa questão, sabe? Não pode errar, você tem que conseguir fazer, porque você tem que ser o melhor, porque hoje em dia todo mundo tem que ser o melhor, né? Inclusive lá na academia está se pedindo para deixar os pais fora de aula por causa disso. Tira daí, né? Não, tem pai que fica lá na janela e você fala para fazer uns exercícios, ele bate na janela e faz assim, ó. Olha, a Rita fez o sinal de não aqui. Diz que o pai bate na vidro e fala não. Tem problema, né, gente? Não, mas você entendeu? Eu acho que tem isso também, então... Não, eu sei. o externo, Isso tudo bem. externo, É que eu tô tentando... É a coisa da educação. Eu tenho que ver que a criança, acho que não tá no preconceito. Acho que o caso da criança é mais o primário mesmo. É o medo, às vezes, de não corresponder ao pai. Às vezes é o medo de uma coisa nova que tá fazendo pela primeira vez, não sabe se é difícil, se vai ficar... Será que eu vou me dar bem? Será Pode que eu ser fiz? pela Será que eu vou cair? Os outros crianças vão rir de mim? Eu acho que pode ter várias coisas assim. Mas se você pensar que todas elas partem de um medo de diferentes coisas, mas de medo, eu acho que faz sentido. Né, eu acho que faz sentido também. Pode ser medo do novo, pode ser medo do amiguinho que vai dar risada, como o Paulo falou, pode ser vários medos. Medo Pode de ser levar a a bronca da cobrança. professora, medo de não... Eu acho que partindo do medo a gente consegue entender essa questão aí. Interessante. Então, fechamos o parênteses do preconceito. Tá. Aquela que é importante que muitas vezes as ameaças e os medos, eles são definidos a partir do preconceito. E
às vezes por isso eles também não são reais, né? Porque se eles são criados por sentimentos externos de outras pessoas, eles podem não corresponder à realidade objetiva. E voltando para a questão prática, fala que é interessante, no termo da autoanálise, voltando no como fazer, como levar a consciência das suas ansiedades, ele fala, é interessante que cada um se analise e descubra a sua vulnerabilidade. E ele fala, como assim? Que tipo de vulnerabilidade? Você é vulnerável à perda do amor? Ou seja, você tem uma personalidade que tende à dependência de outras pessoas? Você é vulnerável à perda de controle? De perder o controle da sua vida, do seu dia a dia, das suas atividades? Você é vulnerável à perda do poder? Você é vulnerável à perda do status? Ou seja, a qual tipo de perda você se sente vulnerável? E ele fala que essa análise da sua vulnerabilidade, quando você descobre, ela revela muito sobre a sua pessoa, sobre você mesmo e sobre o tipo de ansiedade ao qual você está mais sujeito. Não que você não esteja sujeito a outros tipos de ansiedade, mas a sua vulnerabilidade indica aquela ansiedade, aquele medo que você vai ter mais, que o seu corpo vai reagir de uma forma mais ansiosa. Lógico. Então é interessante. No fundo, assim, para levar a consciência, fala assim, ter consciência dos seus pontos fracos, da sua vulnerabilidade. É o autoconhecimento mesmo. Esse livro ele trata muito de autoconhecimento. Ele coloca muito esses pontos de você voltar-se para dentro de você. E ele fala, ok, reconheci minha ansiedade. O que eu faço com isso? Como controlar a ansiedade? Se você reconheceu a ameaça, fala, olha, saiba qual o perigo que está sendo sinalizado para você, que o seu corpo entendeu como ameaça. O que, né, a primeira, lembrando, ansiedade é o medo de ser magoado, de perder algo, o corpo reconheceu uma ameaça. Qual é essa ameaça? Ter isso identificado. Identificar também se esse perigo, né, se essa ameaça que o corpo está reconhecendo, ela é presente ou ela está no passado. Se estiver no passado, você vai ter que trabalhar isso de uma forma estruturada. Muitas terapias. Exatamente. Então, já é um sinal. Algo está no passado, algo que no presente. Vai esquentar o sofá da analista, vai. Mas se o perigo está no presente, o David Viscott ele sugere para você perguntar a si mesmo: o que é que eu estou com medo de perder? Diretamente. Tentar identificar o que você teme. Né? Qual a perda que está te ameaçando? E essa resposta ela vai dar a pista do problema que você tem que resolver para acabar com a sua ansiedade, com o seu sentimento de ansiedade. Lembrando que ele trata os sentimentos falando que os sentimentos têm um ciclo e que a partir do momento que que o sentimento esgota o seu ciclo, ele se dissipa e parte para outro. Então, nessa ideia fala, nessa ansiedade presente, a partir do momento que você retira a ameaça, que você resolve o problema que está te ameaçando naquela situação, você resolve a ansiedade. O seu corpo dissipa aquele alerta e segue adiante. De perguntar, eu fui magoado? Ou o que eu estou perdendo? Na verdade, eu nem fui magoado. Eu estou com medo de ser magoado.
Porque a ansiedade, ela tá pra frente. Se eu fui magoado, já é outro sentimento, já é outra... Eu fui magoado, já é perda. Que pode ser raiva, que pode ser culpa, dependendo do estágio. Entendi. A pergunta é, a ansiedade, ela é... Eu posso ser magoado. Pode ser magoado. É uma Eu coisa que posso- vai acontecer ainda. Tanto que o corpo está em alerta para reagir, porque ele acha que vai ser magoado e já coloca o corpo em alerta para ou fugir ou para enfrentar. Tá. Então, na ansiedade, é perguntar, eu estou com medo de ser magoado? Eu estou com medo de perder o quê? O porquê que o meu corpo está assim? O que ele está sinalizando? Qual o medo que ele está sinalizando para mim? Tem uma pergunta muito... que se faz muito, né? O que eu ganho com isso? No caso, a pergunta é o que eu perco com isso? É parecida no sentido contrário. É a pergunta, o que eu perco com isso? Aí você pode perguntar, ok, mas e nos casos de ansiedade crônica? Ele fala, então, geral, caso de ansiedade crônica, ele é um reflexo de problemas de autoaceitação. Como a pessoa não se aceita, ela tenta colocar defesas em torno da sua personalidade, tenta se fechar. Só que tem um problema, que essa fortaleza que a pessoa tenta fazer, ela nunca é completa. Porque você não, a partir do momento que você não se aceita, você não consegue se isolar. Você é daquele jeito. E isso, e a própria energia da pessoa em tentar fazer essas defesas, ela esgota a pessoa internamente. E a partir do momento que ela não tem energias para fechar a defesa plenamente, digamos, como se fosse uma defesa física em torno de um copo como esse, e as defesas em algum momento ela vai ter falhas. É como se fosse uma energia cercando, mas em alguns pontos do copo que ela está protegendo, ela tem falhas. Nesse momento que há falhas das suas defesas, vão ter episódios de ansiedade. A ansiedade, ela, de certa forma, pipoca. Né? E aí ela aparece externamente como ansiedade crônica. Então ela tem episódios de ansiedade não relacionados em vários momentos da vida. Que pode estar no presente, no passado, que aí vai misturar meio tudo. Né? E no caso o problema tá interno. Né? O problema não está exatamente relacionado com aquela ansiedade, com aquela explosão de ansiedade específica. Né? É um problema que, por exemplo, pode ser ansiedade numa reação dentro de um relacionamento que a pessoa não está cobrando mais da outra por uma coisa banal, sim. Só que o problema não está nesse ato que outra pessoa faz ou deixa de fazer que provocou essa cobrança. O problema está em outras coisas não relacionadas com essa dentro da personalidade dela. E aí também a autoanálise, se ela levar à autoaceitação, pode resolver esse problema, mas se não também é um caminho que sozinha a pessoa não consiga fazer. Eu acho bem difícil. Aliás, eu acho difícil fazer sozinho em qualquer situação. E nesse ponto, qual o caminho que o David V. Scott trata para esses casos de ansiedade crônica? Fala, olha, no limite você tem que aceitar quem você é. E aceitando, a partir do momento que você aceita quem você é, assumir a responsabilidade pela sua vida, pelas suas escolhas, pelas suas decisões.
E vai mais longe. O que seria aceitar quem você é? Aceitar as suas limitações. Né? Exatamente o que eu falei na palestra de hoje. Reconhecer que você não é perfeito. Vários problemas que as pessoas têm em relacionamentos, em vivências, em manias, reconhecer que você tem um pouco de cada um, de cada um desses problemas que se vê por aí. E a partir da aceitação das suas limitações, transformar as suas características e as suas vulnerabilidades também em pontos de apoio, tanto para você quanto para outras pessoas. Né? A partir do momento que reconhecer, olha, realmente eu tenho dificuldade com isso, e viver a partir da sua dificuldade, não tentar ser uma coisa que você não é, ser a pessoa que não tem aquela dificuldade. Mas isso bem consciente. Eu acho que é Consciente. consciente desenvolve ansiedade, né? Sim, também. E não aceita as suas... Né? Se você não aceita as suas vulnerabilidades, né? Você vai acabar entrando em ansiedade. Sim. Né? E a coisa é assim, ó. Bola de Eu vejo neve. muita gente com ansiedade no meu trabalho. E a situação é cíclica. A pessoa melhora, piora, melhora, piora, melhora. Como você falou, é crônica e tem essas falhas. Melhora, piora. É evidente isso. E provavelmente a causa real da ansiedade não está em nenhum dos picos, nenhum desses casos. É uma causa Pode ser. interna que ela não consegue lidar com as limitações, não consegue aceitar que ela não Geralmente eu tem. sei isso mesmo. Por exemplo, no trabalho, por exemplo. Não consegue acertar o que ela tem que fazer. Ela tem suas limitações, tem exigências, né? Não consegue desenvolver aquelas exigências, o que vai acontecendo? Ela é vulnerável a isso. Então ela desenvolve um mecanismo de ansiedade porque ela não consegue fazer. Até para se defender, né? Imagina, por exemplo, um chefe que tenha medo de perder o cargo, perder o comando. Né? Se ele agir basicamente em função desse medo, dessa perda, que às vezes é consciente ou não, ele vai agir de uma forma ansiosa com os comandados. Claro. E é muito muito interessante esse ponto de aceitar as limitações, aceitar quem você é, né? Do jeito com suas qualidades e seus defeitos. E aí tem um outro ponto que ele coloca e fala assim: e se a ansiedade não tem uma causa definida? Ele fala, por exemplo, se algo assim, se os agressores reconhecidos que te ameaçam, que colocam em risco a sua segurança, eles são, digamos, maiores, eles são a sociedade, o Estado, é o sistema, é a economia, É o status quo. é o status quo. O que fazer? Bom, nesse caso, em geral, você sozinho não vai resolver os problemas que te ameaçam. Então, a tendência desse tipo de ansiedade é gerar frustração e a pessoa meio que retrai essa apreensão, esse medo para dentro de si. E aí os sintomas, né? O cara se retrai, não sai de casa, tem medo, não dorme. Adoece. E aí a coisa piora, vai piorando cada vez mais. Então, esse é um problema mais complicado, realmente. Falar, realmente, isso é... Entre outras coisas, porque se você analisar o sistema econômico, o sistema social, o David Scott ele fala, olha, a própria segurança que o sistema oferece depende do seu funcionamento. E se o sistema falha, a segurança que ele oferece no geral também falha. Então é um mundo é um mundo complexo e de riscos amplos nesse caso. Ele fala,
qual uma resposta possível? Eu falo, se for possível, você terá responsabilidade pela própria sobrevivência, o que é difícil no mundo atual. Fala, bom, não dependo só de mim, dependo da sociedade, dependo de outras pessoas, dependo da economia. Fala. Então, nesse caso, o jeito de lidar com a ansiedade gerada nesse processo seria procurar aliviar a tensão de momentos, procurar válvulas de escape que façam com que esse sentimento, essa tensão acumulada seja aliviado. E o que ele coloca como válvula de escape possível? Fala, olha, você pode procurar desafios, em geral, mas desafios que você consiga enfrentar e superar. Sim. Ele fala, pode ser, sei lá, um esporte que você consiga, que você seja bom. Pode ser algo radical, pode ser vencer uma trilha, pode ser escalar uma montanha, se você for apto para isso. Mas, enfim, procurar como válvula de escape algo que te dê a sensação de superação. Serve como válvula de escape para aliviar a ansiedade quando você não tem a possibilidade de resolver. Mas ele fala, olha, não é aconselhável a utilizar as válvulas de escape nas outras situações de ansiedade. Se a ansiedade está relacionada com você, melhor você procurar resolver das outras formas que eu apresentei. Né? Se não é muleta também. Lembra da história da muleta da raiva? Também é muleta se você, numa situação que você poderia resolver, né, um problema que você poderia resolver, você procurar simplesmente um escape. Então, ele fala, o escape é para as situações que são insolúveis. Que você não depende de você. Não depende de você. Você não tem o controle. Porque se depende de você, você tem o escape, mas o problema vai continuar te afetando no futuro, você vai ter novas crises de ansiedade e você poderia resolver essas crises lidando diretamente com o problema. E ele faz uma última observação. Ele fala que a civilização atual ela está organizada de uma forma que as pessoas não levem à consciência os seus instintos de sobrevivência e dessa forma procurem ignorar as suas ansiedades. E o que isso tem como consequência, né? Quando você ignora de forma recorrente as suas ansiedades? Você cria barreiras de autodefesa, se torna uma pessoa fechada, né? E aí, quando nós falamos de sentimentos de defesa, falaremos disso, né? É uma consequência de sentimentos de defesa, essa criação de barreiras em torno de você mesmo. E você acaba procurando, para aliviar essas situações, eventos de distração ou mesmo disfunções. E o que ele aponta como distração ou disfunção? Consumo, uso de álcool, uso de drogas. Isso é distração. Depende do caso, é distração ou disfunção mesmo. Tá. Que aí ele cita a depressão como uma dessas consequências de você ignorar consumo em geral, sair comprando, um alívio. Tá. Ou internaliza e acaba se deprimindo. Uma das muletas, né? Também é muleta. Muletas. E uma segunda observação dessa forma como a sociedade se organiza é que muitas vezes, quando você cria barreiras de autodefesa, elas não são localizadas. Você não consegue, por exemplo, se fechar no trabalho e ser fechado somente no trabalho.
ou ser fechado numa relação familiar e ser fechado só dentro daquela relação familiar. É que o que ele coloca é que quando você cria a sua autodefesa, ela te acompanha em toda a sua vida. Então, se você se fecha por um problema no trabalho, isso vai acabar afetando a sua vida familiar. Porque a sua autodefesa, a sua carapaça que você veste, te acompanha todos os seus passos no seu dia a dia. E qual é o resultado dessas barreiras que se colocam? É que as pessoas acabam tendo relações em que a sua intimidade acaba se tornando difícil de penetrar ou mesmo impenetrável, porque a pessoa está fechada. Ou ela pode ter expectativas irrealistas nas relações, né, com os familiares, ou mesmo pode se transformar numa pessoa um tanto quanto insensível, ser incapaz de perceber as necessidades daquelas pessoas que convivem com ela. Tudo por conta das suas defesas. Você se fecha para o outro não te perceber, mas você também fica com dificuldade de perceber o outro. E essa é a ideia do capítulo de ansiedade. Então podemos colocar isso, resumindo, fazendo um fechamento, como David Wiscott trata a ansiedade objetivamente. O que ele fala em 3 pontos. Você precisa se conhecer nas suas qualidades e seus defeitos. Se aceitar como é, com essas qualidades, com esses defeitos e com a sua vulnerabilidade. E a partir do momento que você se aceitar, assumir a responsabilidade pela sua vida e pelas suas escolhas. Tá fácil, hein? Só esse fecho aí. São 3 coisas, mas são 3 coisas Enorme, amplas, trabalhosas. enorme. Tudo isso que você falou. Tá bem fácil. Não se preocupa não. Amanhã seremos outras pessoas. Como no Evangelho, fala, vamos acordar e evoluir. É um pouco o que a irmã Dufour fala. Lembra da aula que a Fernanda deu, de você não sofrer por antecipação? Sim. Eu acho que tem um link aí. Sim, ansiedade também é isso. Ansiedade, como é medo de algo futuro, você está sofrendo por antecipação. Porque não aconteceu. É bem o que a irmã Dufour coloca, lembra? Sim. Muito bom, Paulo. Muito bom, legal. Bem legal. Algo? Comentário? É que eu sou difícil, eu preciso digerir primeiro algumas coisas para depois falar, porque eu sempre fui muito controlada, entendeu? Então eu tô tentando ver se eu tô escondendo ou eu sou assim mesmo, entendeu? Acho que às vezes Eu sou também. um pouco de tudo. Sempre tem. Você se fecha mesmo de vez em quando, né? Isso. Não, isso é verdade, eu faço isso Agora, mesmo. como a gente viu agora, se você se fechar para aquela situação, você se fecha para as outras também. Você Então, se fecha. É por isso complicado. que eu Você tô pensando. começa o seu relacionamento a ser afetado com as pessoas, com os amigos, com a família. Com Não, é todo bem, mundo. bem, bem interessante essa colocação. É bem bacana. Eu acho que é isso. Mas Sim. você quer falar mais? Não, tranquilo. Eu acho que... Tá desligado? Não, tá ligado. Então, É uma tarefa árdua, longa, para a vida toda. Sim, Né? com certeza. É uma tarefa de vida. Não é de hoje para amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Isso é uma coisa de todo dia, toda hora, e que, não sei, para mim que já passei por vários processos de terapia, eu acho que sem uma ajuda é muito difícil você botar o dedo tanto nas suas qualidades quanto nos seus defeitos. mas a terapia te ajuda no teu autoconhecimento, não é? Sim, claro. Aí já está um grande Sim. suporte. Não, pois é, mas é o que eu estou dizendo, é muito difícil você conseguir
a chegar a este resultado sozinho. Sim. Você com você mesmo. É muito difícil. O que a terapia vai fazer? Vai te trazer, vai te mostrar, vai te alertar e vai, sabe, vai te ajudar a trabalhar isso. Aí sim. Mas sozinho, minha opinião, eu diria que é quase impossível. Se não é quase impossível, é muito difícil. E de ansiedade para depressão é um passo, né? Não Eu sei, diria com que a outra palavra aula. do mestre. Outra aula. É, né? Falar de culpa. A depressão. Culpa e depressão. Falaremos ainda. Isso é interessante. Bem Completar isso aí. Na verdade, faltam 2 passos. Falta a mágoa e a perda, culpa e depressão.